Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Queridos, estou aqui mais uma vez para mais uma aula desse trimestre da revista Betel Conectar Mais Jovem, onde estamos na aula número 7, cujo tema é, Jesus, Profeta e Messias. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Matheus Soares, eu sou membro da Adeinamar Campo da Adebrais São Bernardo do Campo, tá? E também faz parte aqui do canal Bíblia para o Cotidiano, dando aula para jovens, professores, enfim, né? Pessoal, vamos lá, né? Primeiramente, gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com um colega, com um amigo, aí, para a gente estar sempre nessa interação gostosa, que é muito bem-vinda. Tá bom, pessoal? Pessoal, vamos lá. Tema da revista desse trimestre é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Maravilhoso, né? Maravilhoso príncipe da paz, conselheiro, enfim. E, bom, Mateus, eu tô começando agora. Pode? Pode, meu irmão, vai da sua vontade. Porém, esse vídeo ele se encontra numa playlist aqui no nosso canal de todas as aulas desse trimestre. Essa é a número 7. Então isso quer dizer que antes dessa já teve mais 6. Eu recomendo que você comece desde lá a primeira, né? E para você estar se atualizando aqui com a gente e seguindo aqui o passo a passo, né, conosco. Tá bom, pessoal? Combinado assim? Pessoal, vamos lá. Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler a leitura semanal e pra gente estar sempre conversando aí sobre tais assuntos, tá bom, pessoal? Pessoal, então, semana passada a nossa aula saiu na sexta e não na quinta-feira como de costume. Infelizmente aconteceu um pequeno erro técnico, mas conseguimos aí postá-la, tá bom? Essa semana, então, tá sendo na quinta-feira aqui, tudo direitinho, tá? Para que a gente possa entregar o melhor conteúdo para você que tá aqui assistindo através dessa telinha do celular. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Do celular, da televisão, do computador, enfim. Tá bom? Lição de número 7. Jesus, profeta e Messias. Tá? Vamos lá, pessoal. O versículo do dia, que é o versículo, né, a chave ali de início para nossa empreitada aqui nessa aula, né? Se encontra em Lucas 7,16, que vai falar da seguinte forma: E de todos se apoderou o temor, perdão, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Entenda que desde ali Jesus também era visto como profeta, tá bom? Qual é a verdade aplicada nessa aula? Jesus como Messias redime o seu povo e como profeta revela as verdades do Deus eterno. Isso aqui é muito importante, tá bom, pessoal? E vamos lá. Mateus, quais são os objetivos dessa lição? Primeiro objetivo, ok? Entender o profetismo do Antigo Testamento. Isso é importante para quê? Para que a gente consiga entender também essa característica de Jesus. Tá certo, pessoal? Para que a gente consiga compreender, explicar e, enfim, dissertar sobre. Ok? Segundo ponto, conceituar o messianismo no Antigo Testamento. O que seria o messianismo? O anúncio do Messias, entender as suas profecias, entender tudo que fala sobre o Messias ali. E o terceiro ponto, né, o objetivo da lição é conhecer as implicações do Messias como profeta. Queridos, isso aqui só foi o início aqui, né, só pra gente dar um ponto inicial aqui. E só pra gente ter essa noção já, desde já, ok? Que, cara, Jesus é lindo e maravilhoso. Queridos, como sempre, né, peço para que vocês orem pelo nosso projeto, pelo projeto desse canal aqui, Bíblia para o Cotidiano. Tá abençoando vidas de muitas pessoas, inclusive a minha, né? E assim, pessoal, eu peço que vocês orem por nós, orem por esse projeto, ore pelo professor Tony, que foi quem fundou esse canal, ore pelo pastor Alex, que também é professor aqui, pelo pastor Urandir,
por mim, por favor, a vida não é fácil aí, na correria, faculdade, é trabalho, é igreja, é tudo de uma vez, né? Então assim, olhem por nós aí pra gente estar sempre firme e forte aqui, entregando o melhor pra vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Leitura semanal. Mateus, eu dei uma puladinha nessas últimas aulas, eu não sei o que é leitura semanal. Vamos lá, querido, eu explico pra vocês. Nas lições que nós estamos lendo aqui nesse trimestre, qualquer professor da escola aqui do canal Bíblia Cotidiano, a gente tem uma abinha na nossa revista que chama leitura semanal. O que é essa leitura semanal? É um versículo ou um capítulo que a revista nos dá para nós lermos diariamente, de segunda a sábado. Mateus, por que não domingo? Porque domingo você vai estar na escola dominical, aprendendo e dissertando sobre tudo que você leu durante a semana, né? E também, aquele versículo que eu li lá no início, ele é chamado de versículo do dia. Então ele seria como se fosse aquele versículo daquele dia específico, no caso, domingo. Tá bom, pessoal? Nossa, Matheus, que interessante. Dá pra fazer devocional com isso? Dá pra fazer devocional com isso. Tem muitas pessoas que começam seus devocionais a partir da leitura semanal. Mateus, eu não sei fazer um devocional. O que eu faço? Simples, querido. Todos os dias neste canal aqui, na parte da manhã, ali pelas 8 horas da manhã, o professor Tony, ele posta Café com Deus. Um devocional que ele está fazendo ali pro ano inteiro. E querido, não sabe como fazer devocional? Acompanhe esse Café com Deus. É uma bênção. O professor Tony tem nos abençoado assim de uma forma tremenda. Deus tem usado ele para falar muito conosco através desse projeto, tá? Então acompanhe, e inclusive aprenda. Não sei fazer devocional, Mateus? Aprenda no Café com Deus com o professor Tony. Você vai ver que é incrível fazer devocionais e é necessário, tá, gente? É necessário para que nós possamos manter a nossa vida com Deus aí sempre afiada e em linha, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro versículo da nossa leitura semanal vai se encontrar lá em Mateus 21:11, que vai dizer o seguinte: a multidão respondia: este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galiléia. Isso aqui é interessante, né, por conta do seguinte: Jesus, ele era o profeta de Nazaré. Já começava por aí, entendeu? Nossa, Mateus, como assim profeta? Calma, jovem, calma, querido, calma, professor. Nós vamos chegar nessa parte, tá bom? Vamos lá. Versículo 2, no caso seria o versículo de terça-feira, se encontra em Marcos 8:28. Vamos lá, Marcos 8:28. 8:28. Vai dizer da seguinte forma: os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. A multidão via Jesus como um dos profetas. Por que isso? Porque assim, antes de Jesus, né, antes do período antibíblico, ali na divisão, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, os profetas eram os caras usados por Deus, né? Eram os caras ali que fazia a movimentação ali do poder de Deus, né, através do que Deus compartilhava com eles. Correto? Então assim, pessoal. Então o pessoal já via muito Jesus como um desses profetas, muito por conta disso. Aí você pode ver, ó. Eles confundiam ele com Elias, sabe? Achavam que ele era Elias. Por quê? Porque Elias foi um dos maiores profetas que teve ali, né, no Antigo Testamento. Isso é muito importante, a gente tentar entender, compreender isso. Por quê? Porque, cara, no Antigo Testamento era literalmente isso. Eram os profetas, né, que tinham ali esse entre aspas, poder, né? Porque é algo dado por Deus, tal. E aí essas manifestações aconteciam através desses profetas. Então os povos, foi na inocência, né, claro, mas eles achavam que Jesus era um desses profetas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Versículo de quarta-feira, nosso terceiro versículo, tá bom? Se encontra em João 7:40. Vamos lá, João 7:40, que vai dizer da seguinte forma: muitas pessoas ouviram essas palavras. De fato,
este homem é. Olha interessante. Vamos supor, se nós estivéssemos falando de Elias, de fato, este homem é profeta. Agora, olha como a Bíblia ela é bem detalhada. Olha como ela vai relatar isso aqui. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Ele é o profeta. Ele não é profeta. Ele não é um profeta. Ele é o profeta. Olha essa ênfase, né, em mostrar que ele é o que é. Ele é o profeta. Ele é o tal, entendeu? Ele é digno disso tudo. Ele é digno que o nome dele seja exaltado e que seja diferenciado, sim. É por isso que, ó, de fato esse homem é o profeta. Isso é muito importante. Vamos lá, pessoal. O versículo de quinta-feira, né, nosso quarto versículo aí, né? É importante a gente ler lá em 1 João 40. 1 João? Ah, não, é João 40, 41. Quando eu li 1 João 40. Pera. Ixi, gente. Ah, não, perdão. É João 1, 40, 41. Desculpa. Desculpa, acontece. Correria do dia a dia ali que a gente acaba deixando escapar. Que aqui também, né, pra mim a letra tá pequena, infelizmente. Matheusinho tá precisando usar óculos aí. Já, já. Mateus 1, 40 e 41. Vamos lá. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias, né, quer dizer Cristo e tudo mais. Então assim, André encontra o Messias, que é Cristo. Então ele já vem no seu irmão e fala assim: irmão, meu patrãozão, achamos o Messias. Eles já sabem que ele é o Messias. Isso aqui também é muito forte. Vamos lá, pessoal. O versículo de sexta-feira, tá? Se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que vai dizer da seguinte forma: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, entenda isso aqui, tá? Jesus ele foi ungido por Deus, né? Jesus ele foi ungido pelo próprio Deus, né? O Espírito, Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Ele deu poder. É isso que o versículo aqui ele relata com ênfase. Para quê? Para que a gente entenda que Jesus ele foi ungido por Deus. Não é algo simples. Não é algo que a gente fala, mas é simbolismo. Não, isso não existe. Na Bíblia, isso não existe. A Bíblia é direta e reta, gente. Já falei isso 1000 vezes aqui. E vou continuar falando isso até eu me cansar, até eu perder minha voz, se necessário. Nem minha voz ela se rasgue assim de um lado pro outro, eu não consiga mais falar. Eu preciso te falar, cara. Eu preciso ainda botar pra fora que a Bíblia ela não tem erro. Ela é o papo reto, entendeu? É o papo reto e direto. Vamos lá. Último versículo da leitura semanal, tá? Se encontra lá em Deuteronômio, né? Ali no versículo, ali no capítulo, na verdade, 18. Só um segundinho, que eu tô aqui pegando no celular, então né, não é muito do meu costume. Deuteronômio 18, capítulo 15, versículo 15. Capítulo 18, versículo 15. Eita Jesus, hoje tá difícil, hein? Vamos lá. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo e vocês vão lhe obedecer. Sabe quem disse isso, amiguinho? O senhor Moisés. O senhor Moses. O Momô, como eu resolvo chamá-lo, o amigão do peito aqui.
Entendeu? Ele é bem direto, onde ele fala: do meio de vocês, humanos, tá? Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido com ele. E vocês vão lhe obedecer. Isso aqui é muito nítido, se cumprindo lá em Atos 3:22, onde é dito, né, da seguinte forma, vamos ler lá. Ó, Atos 3:22, onde é dito, né? Pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito desses dias. Então assim, você já entende o seguinte, cara. Ele foi anunciado como profeta. Como profeta. Entenda isso, querido. Ele é profeta. Ele é profeta. Ele é um Messias. Ele é profeta. Tá bom, pessoal? E isso foi apenas a leitura semanal. Agora sim a gente entra pesado aí na leitura da aula em si. E vamos aí falando sobre alguns pontos importantes a serem levantados. Tá bom? Vamos lá. Introdução. Através do Antigo Testamento, Deus revela paulatinamente acerca do Salvador, para que, no devido tempo, os homens pudessem perceber que Jesus não era um mero homem. Isso que é importante. Mas sim o Messias prometido para as nações. E aquele que apregoaria com autoridade as verdades eternas. É incrível que, assim, através do Antigo Testamento, Deus revela que o seu filho não é um mero homem, que o seu filho iria pregar as palavras eternas, iria propagar essas palavras. Isso aqui pra mim é surreal. Vamos lá, pessoal, o ponto-chave dessa aula, tá bom? O ponto-chave também é outra abinha que tem aqui na revista, tá? Que vai falar da seguinte forma: através dos milagres, discursos e atitudes, Jesus se revela como Messias e profeta. Isso é deveras importante. Por que, Mateus? Porque ele vai cumprindo tudo que foi dito sobre o seu chamado ali durante a sua vida, né? Durante as suas atitudes, discursos, milagres realizados pelo mesmo, tá? Então vamos lá. Ponto 1. O profeta no Antigo Testamento. A Bíblia apresenta Jesus como profeta. A Bíblia, no caso a palavra de Deus, apresenta Jesus como profeta. Porque ele é aquele que revela Deus ao mundo. O que os profetas revelavam? Né? Ainda revelam, até porque até hoje, né, existe profeta e sempre vai existir. Ele revela a palavra de Deus, ele revela Deus ao mundo muitas vezes. Então a gente tem que entender dessa forma também. Jesus é aquele que revela Deus ao mundo. Através da sua luz, através da sua graça, do seu amor, da sua justiça, dos seus ensinamentos, e por aí vai. Né? Vamos lá. 1.1. Definindo o profeta no Antigo Testamento. A expressão profeta do Antigo Testamento, oriunda do hebraico nabi, traz a ideia de alguém que anuncia uma mensagem sob orientação de outrem. No caso, Deus, existe outro termo, e é homem de Deus, do hebraico Ishi Elohim. Vamos lá. Em 2 Reis 1:10, fala sobre isso também, tá? Mostrando o quanto esta pessoa era de confiança de Deus e até mesmo as pessoas conseguiam enxergá-lo como homem de Deus. Outro termo que se preferia que se referia, na verdade, não é preferia, que se referia aos profetas é o de vidente, né? Em 1 Samuel ali 9:9, mais ou menos, acredito que seja isso. Deixa eu até conferir aqui. 1 Samuel 9:9. Isso. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos então. Eles foram à cidade onde o homem santo morava.
Quando estava subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? Olha que interessante. Então ele já vai falar assim: o vidente está na cidade. Por quê? Porque naquele tempo os profetas eram chamados de vidente. Então isso aqui é muito importante a gente ler e entender, né? Que os profetas eram chamados de videntes, tinham essa outra conotação, tá? Então vamos lá. No Antigo Testamento vemos vários homens levantados por Deus com a missão de proclamar a mensagem divina, denunciar o pecado e chamar o povo para o arrependimento. Nesse sentido, Jesus cumpriu cabalmente a função do profeta do Novo Testamento. O que seria um cumprimento cabal de algo? É um cumprimento feito na risca, a letra. Deu por isso que ele cumpriu cabalmente, né, a sua passagem aqui na Terra. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Seguindo. O profeta como Moisés. Um dos textos chaves na compreensão do profeta messiânico está no 5º livro do Pentateuco. Vejamos. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvires. Isso aqui é a outra tradução, né, da fala de Moisés, ok, pessoal? Este texto faz alusão à aparição de um profeta no fim dos tempos, que falaria a palavra de Deus, trazendo à memória do povo a aliança de Deus. A ideia de ser Jesus este profeta, a semelhança de Moisés, está confirmada na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, lá em Atos, tá? 3:23. Vamos lá também? Que vai dizer da seguinte forma: aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. É forte. Bem como na exposição de Estevão na ocasião de seu apedrejamento, também lá em Atos 7:37. Tá bom? Lá em Atos 7:37 vai falar muito sobre isso. E agora, pessoal, a gente já pode ter já uma base do porquê profeta. A parte de profeta no Antigo Testamento aqui, né? Que a gente fala ali, que o pessoal chamava de vidente, e por aí vai. Tá, vamos lá. Agora, eu quero ler refletindo. Refletindo é uma pequena caixinha que tem durante as lições, né? Que é o comentário de algum pastor, algum escritor sobre o assunto tratado aqui na aula. Tanto que, por exemplo, o refletindo dessa semana foi o pastor Isaltino Gomes Filho que escreveu. E ele escreve da seguinte forma: em Cristo se converge tanto a profecia acerca do Messias, como também o surgimento de um profeta semelhante a Moisés. É interessante que Jesus ele é o cumprimento de tudo isso. Não somente um profeta e não somente seguindo os passos de Moisés, não somente assumindo todo o peso de ser o Messias, mas tudo que você imaginar, né? Se converge tudo dentro dele, por ele e para ele. Seguindo aqui, pessoal, vamos entrar no ponto 2, tá bom? Que é o Messias no Antigo Testamento, que vai dizer da seguinte forma: a expressão Messias, que pode ser traduzida como ungido do Senhor, lembra que a gente falou lá atrás, né? Jesus, ele foi ungido do Senhor. Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré, que assim lhe deu poder. Lembra? Pois é. Vamos lá. A expressão tem vários significados, né? No caso, a expressão Messias. No Antigo e no Novo Testamento, os primeiros cristãos atribuíram o nome Messias a Jesus. Pois é. Eles atribuíram o nome Messias a Jesus. Isso aqui é muito importante, cara. Vamos lá, pessoal. 2.1 vai dizer o seguinte: entendendo o termo Messias. A expressão hebraica Messiah significa ungido. Este verbete é derivado do verbo machak, ungir,
trazendo a ideia de consagrar pelo derramar do santo óleo em alguém, né? Este termo era usado quando os sacerdotes foram ungidos, lá em Levíticos, tá bom? 4 do 3 ao 16, Êxodo do 28 ao 41 e por aí vai. Quando os sacerdotes eles foram ungidos na unção do rei, tá? E também em alguns casos na unção de profeta, como no caso de Eliseu, que foi ungido também, ali em 1 Reis 19 e 16. No Novo Testamento, a expressão grega é Christos, que transmite a mesma ideia do Antigo Testamento, de ungido com uma missão. O termo se refere a Jesus como um enviado por Deus que veio para redimir seu povo, cumprindo todas as exigências da justiça divina. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque aí você vai ter certeza de quem é seu Deus, né? Você entende o seguinte com isso aqui. Ele foi enviado por Deus. Ele veio e redimiu seu povo, cumprindo todas as exigências da justiça divina, né? Ele pagou o alto preço por nós, né? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Assunto polêmico, hein, galera? O Messias no judaísmo é o 2.2, que vai dizer da seguinte forma: o significado da palavra ungido foi evoluindo e assumiu uma dimensão mais escatológica para Messias no judaísmo. Respaldado pelo texto de 2 Samuel 7,12, onde Deus promete a Davi que seu reinado duraria eternamente, durante o cativeiro babilônico, quando o povo se voltou à palavra de Deus, houve um reverdecimento das esperanças messiânicas, né? O que seria a esperança messiânica? A esperança do Messias, ok? Mas foi durante a dominação grega quando o nacionalismo judaico chegou ao seu ponto máximo, que a esperança deste Messias escatológico surgiu para restaurar o trono de Davi. Errado esse ponto de vista, mas vamos lá. Neste ponto de vista, a esperança do Messias no judaísmo seria um rei político e terreno, e não um rei espiritual, assim como o nosso rei, ocasionando assim a não aceitação de Jesus por parte ali dos judeus, ok? Isso aqui é muito importante, cara, de verdade. Vamos lá. Ponto 3, pessoal. Vamos seguindo aqui ponto 3 já estamos chegando no final da nossa aula, infelizmente, né? Porque eu amo estar aqui com vocês toda semana aí. Não vejo a hora de eu encontrar alguns de vocês por aí também, pra gente estar batendo um papo aí legal. Tá? Vamos lá, pessoal. 3.3. Se minha voz estiver um pouquinho anasalada, pessoal, não liguem, tá? Eu tô um pouquinho gripado, então tá meio treta. Mas fiquem em paz. Ponto 3. Profeta e Messias no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, encontramos diversas citações e passagens que corroboram o pensamento das pessoas e dos discípulos, olha que legal, a respeito de Cristo. Estes títulos recebidos por Jesus iam surgindo a partir de suas pregações, milagres, seu ministério ali por completo, seus conselhos, enfim. Então, todos esses títulos aí foram surgindo em sua vida, tá? Então, isso aqui é importante. 3.1. A rejeição do Messias pelos judeus. João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Judeus, lembram que eu já falei sobre isso, que naquele momento ali eles estavam cegos espiritualmente, infelizmente. Infelizmente, muitos esperavam, né, um Messias ali cheio de pompa, poder, grande exército, um Messias político, eles esperavam por isso. Um Messias político, para devolver a independência ao povo. Livrando-os do jugo romano, né? Porque é muito pesado ali naquela época, ainda mais onde a Roma, né, governava tudo ali. Então, assim, é muito complicado. Esta falsa expectativa impediu os judeus de contemplar que o Messias estava diante dos seus olhos. Impediu eles de verem quem realmente é o Messias. Que ele é quem faz, quem salva, quem cura, quem liberta, né? E infelizmente isso deixou eles cegos. Quando Caifás pergunta a Jesus se ele era o Messias, Jesus apenas lhe respondeu: tu o dizes. É um perigo quando criamos falsas expectativas a respeito de Jesus, como os judeus fizeram, né?
É vital focar na revelação das Escrituras, pois elas testificam de Cristo, na verdade, né? Lembra que eu falei pra vocês, pessoal, que a Bíblia, lá na minha primeira aula, lá, quando eu tava bem nervosinho ainda, quer dizer, até hoje eu fico, mas eu tava até gaguejando aqui. Eu ficava até gaguejando assim, enfim. Lá na primeira aula eu falei pra vocês o seguinte, cara. O que é a Bíblia? A Bíblia, cara, é literalmente Jesus, cara. Não tem jeito. Porque ó, você vai ver aqui exatamente como o escritor fala. É vital focar na revelação das Escrituras. Por que nas Escrituras? Pois elas testificam de Cristo. Elas falam dele. Elas. É ele, cara. É ele. É tudo sobre ele. Isso é maravilhoso. Vamos lá, seguindo. O profeta da Galileia. Jesus era o profeta que viria para anunciar as boas novas de Deus para a humanidade. O próprio povo via Jesus como profeta ou um dos profetas, pois além de operar milagre, Jesus leva a sua consumação e perfeição a verdade anunciada por todos os profetas. Jesus era a própria mensagem profética. Entendeu? Ele já era a própria mensagem profética. Isso é muito gostoso. Vamos lá. Deus era a própria mensagem profética, pois ele era a palavra. Entende? Ele era o verbo que se fez carne. Ele era a palavra que se fez carne. Jesus, como profeta escatológico, veio escrever uma nova história na humanidade, trazendo uma mensagem trazendo uma mensagem de fé e esperança para os que estavam em prisões. Isso é muito importante. Conforme diz o profeta Isaías, Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, tendo lido por Jesus em Lucas. Isso aqui é importante demais, gente. De verdade. Porque assim, pessoal, a gente nunca olha Jesus como um profeta. Só que tudo se revela através dele. Ele é a revelação da palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é o verbo. E por que isso ainda não entra na cabeça das pessoas, gente? Por quê? Eu não entendo, eu não consigo. Eu não consigo entender. Pra mim é muito difícil entender algo assim. Entende? É bem complicado. Mas vamos lá. Conclusão, né? Qual é a conclusão que a gente tira dessa aula, Mateus? Os títulos de profeta e Messias conferidos a Jesus mostram que ele é o prometido no Antigo Testamento para a consolidação do trono de Davi. Ele consolida o trono de Davi, ele fortifica ali, ele deixa ele firme na rocha, consolidando ali a sua família, a sua trajetória ali, os seus próximos passos, o trono de Davi. Ele consolida o trono de Davi. Isso é muito importante. Porque é o seguinte, eu ensinei que Israel não reconheceu Jesus como Messias, pois criou expectativas apenas de um reino terreno, passageiro, enquanto o reino de Deus será eterno. Entenda o seguinte, querido, Jesus ele não veio aqui nessa terra para anunciar esse reino terreno não, tá? Ele não veio aqui nessa terra para falar assim, ó Mateuzinho, ó, calma aí, fião, eu tô cuidando de tudo, mesmo você não vai passar por aflição nenhuma. Muito pelo contrário, ele não veio para isso, tanto que ele passou pelas aflições também e ele sofreu até muito mais, eu penso que eu, por exemplo, nessa vida. Então assim, cara, entenda isso. Entenda isso. Para de pensar nesse reino terreno. Pense no reino dos céus que vai ser eterno, em nome de Jesus. Pessoal, vamos lá. Antes de eu encerrar o vídeo, eu quero falar com vocês também uma coisinha. Pessoal, deixa seu like aqui nos vídeos. Deixa seu comentário se assim for necessário. Vamos deixar aí. Sempre a gente tá sempre batendo aquele papo gostoso que a gente costuma bater. Tá bom? Mateus, gostei muito da sua aula. Amei sua aula. Como faço a ver mais? Não tem mais que 7. Só que tem. Segunda-feira, toda segunda-feira aqui nesse canal tem o Pastor Alex lendo a revista Central Gospel. É surreal, assim. O Pastor Alex é um cara muito fora da curva. Eu nunca vi alguém ensinando como ele, assim. É surreal. Terça-feira nós temos o Pastor Urandir falando sobre a revista CPAD. A gente está também acompanhando a CPAD. O Pastor Urandir, um homem de Deus, assim, muito usado tremendamente. Então também tem presente que assiste. Nas quartas-feiras nós temos o Professor Tony, né, com a Betel para adultos.
tá ok, pessoal? Então assim, vocês também assistam a Betel para adultos. E eu tô aqui todas as quintas-feiras. Então assim, Matheus, eu quero muito assistir. Assista as aulas desses outros professores também. E não esqueça de participar do Café com Deus, querido. Querido, pra gente isso é muito importante. É um projeto novo que o Tony está investindo muito tempo. O professor Tony está investindo muito tempo, né? Então eu peço que vocês nos ajudem nessa daí. Orem por nós. Deixe seu comentário, deixe seu like. Seja conosco aí. Que o Senhor Jesus abençoe a semana de vocês. Paz do Senhor novamente. Que a paz de Jesus cubra o coração e encha o coração de vocês de amor e carinho aí pelo resto da semana e do mês, tá bom, queridos? Até semana que vem e Deus em Cristo Jesus vos abençoe.